Muito bem. Nós então iniciamos a falar de variável do tipo string, que normalmente também ele é chamado de cadeia de caracteres ou vetor de caracteres, né? Representa aí, tem esse mesmo nome, né? Fazendo referência a uma variável do tipo string, né? Que ela tem armazenado uma cadeia de caracteres, né? Um conjunto de caracteres, nomes, textos, pode ter qualquer tipo de informação, inclusive caracteres especiais, números, também chamada de cadeia de caracteres ou até vetor de caracteres, né? Então tem uma sequência de números, símbolos, letras, sinais de pontuação, em que essas informações são armazenadas na memória em um conjunto de informações e você determina um nome, né, para representar esse conjunto que a gente chama de cadeia. Aí tem um exemplo, né, colocado aí, por exemplo, João e Maria comem pão, uma frase. E essa sequência que foi lida, João e Maria comem pão, né, ela pode ser vista como uma cadeia de caracteres, representado aqui por essa imagem, né, onde eu tenho vários espaços, né, onde cada espaço eu armazeno um dos caracteres que foram informados, né, incluindo os espaços, né, que separam a cadeia, né, de caracteres. Então, o espaço também é uma informação útil, né, dentro de uma cadeia de caracteres, né? Então, cada letra e o espaço em branco que foi efetivamente digitado pelo usuário, né, informado pelo usuário, seja no momento da criação da variável, contribuindo o valor, por exemplo, no texto, ou recebendo como entrada via teclado do usuário, as informações são armazenadas, né, nesta cadeia, neste vetor de caracteres, né? A separação de um vetor de caracteres, especificamente em linguagem Python, né, pode ser feita utilizando as aspas duplas ou aspas simples, né? Diferente da linguagem C++, Java, que a gente faz a distinção entre um único caractere, representado normalmente pelo símbolo aspas simples, né? Quando eu quero a entrada de um único caractere, ou analisar um único caractere, e uma cadeia especificamente com aspas duplas, né? C++, C, C++ faz essa distinção, ele analisa de forma diferente quando eu tenho um único caractere e uma cadeia de caractere. A linguagem Python não faz essa distinção, então por isso que eu posso utilizar tanto aspas duplas quanto aspas simples, e eu não tenho essa diferenciação entre um caractere e uma cadeia de caractere. Então, no momento que estou utilizando a linguagem C++, por exemplo, deixa eu pegar aqui, se eu for declarar uma variável lá no C++, uma variável do tipo cadeia de caractere, eu vou colocar o tipo, que ele considera como char, eu vou colocar um nome, e entre colchetes eu coloco o tamanho, né, dessa cadeia, quantos espaços efetivamente, né, eu quero ter para armazenar. E se eu quero um único caractere, eu declaro lá como char, por exemplo, sexo, eu não preciso especificar o tamanho. Então, eu tenho aqui um único caractere,
representado aqui pela variável sex. Aí eu represento, né, quando eu estou analisando essa informação com aspas simples. E aqui eu tenho uma cadeia de caracteres, né, que eu represento lá quando eu estou analisando a informação com aspas duplas, né. Então o C++ ele faz essa distinção de um único caractere. Aí eu analiso com aspas simples e uma cadeia de caracteres quando eu tenho aspas duplas. Mas no Python eu não tenho, né, essa separação. Ele considera, seja com um caractere, 2, 3, quantos forem, ele não faz essa distinção, ele analisa tudo como caractere. Então, inclusive, como é o padrão de entrada, eu não preciso escrever, por exemplo, que está ocorrendo a entrada de um caractere. Então, no momento que eu faço uma entrada e eu não especifico o tipo, ele vai considerar que essa informação é do tipo caractere. Eu não preciso explicitamente, né, informar que está ocorrendo a entrada de uma informação do tipo caractere. Por padrão, todas as entradas, quando eu não especifico na linguagem Python, elas são do tipo caractere. No momento que eu quero a entrada de dados de um tipo diferente de caractere, seja com 1, 2 ou mais caracteres, eu preciso especificar. Então, se eu quero uma entrada do tipo inteiro, uma entrada do tipo real ou uma entrada do tipo lógico, aí eu preciso explicitamente informar, né? Então, quando eu não especifico, por padrão, o Python vai entender que é informação do tipo caractere. Por isso que nós, no exemplo que nós mostramos, lá no ambiente, deixa eu só fechar aqui. No exemplo que nós mostramos no ambiente, quando eu fiz a entrada de um número inteiro, só pegar aqui, da somatória, referente à somatória, foi esse programa aqui. Eu vou replicar para cá. E vou tirar aqui a entrada, a informação referente ao tipo. Então eu retirei a informação referente ao tipo. Só ajustando aqui. Então eu estou entrando com uma informação via teclado, eu peço para o usuário digitar um número, que eu vou armazenar na variável x, e estou entrando com outra informação, que eu peço para o usuário digitar um outro número, e eu vou armazenar em y, e depois eu mando exibir a somatória, né? Então, no momento que eu executo essa informação, no momento que eu executo esse programa, aí ele vai pedir aqui para que eu digite um número. Por exemplo, vou digitar o número 5. Depois vai ocorrer a entrada do segundo número. Vejam que ele está aqui na segunda linha, né? 6. E, finalmente, né, vejam que, em vez de somar o conteúdo de x mais y, né, ele juntou, né, colocou um seguido do outro, fez um processo que a gente chama de concatenação. Por quê? Porque ele não interpretou
que essa entrada de dados, né, é um número real ou um número inteiro. Ele interpretou que é um caractere. Que, como eu falei para vocês, por padrão, na linguagem Python, toda entrada é do tipo caractere. Por isso que ele não executou, né, a somatória. Então é padrão, né, da linguagem C, todas as variáveis ele considerar, né, como se fosse do tipo string ou cadeia de caractere. Muito bem. A variável do tipo string, ela tem sempre um tamanho, né, associado a essa cadeia. Tem sempre um tamanho associado. Fugiu aqui o pedido. Tem sempre um tamanho associado. E esse tamanho eu posso utilizar a função len para que eu possa armazenar, né, a quantidade de caracteres que efetivamente, né, está ocorrendo a entrada. Então a função len, ela me retorna, né, a quantidade de caracteres que tem dentro daquela cadeia que foi especificada. Tá? Então tem sempre como resposta um número inteiro. Então a resposta da função len é sempre um número inteiro. E esse número inteiro informa justamente, né, a quantidade de caracteres contidos naquela string, naquela cadeia. Né? Se a string é vazia, ela é representada por aspas duplas ou aspas simples, sem nenhum espaço, né? Sem nada dentro entre eles, o tamanho dessa cadeia, né, é igual a zero. Aí tem alguns exemplos, né, que eu posso verificar, que aí a gente vai exibir aqui direto no Google Lab. Só um minutinho. Desculpem. Muito bem. Então, por exemplo, estou mandando exibir na tela, né, o resultado da função len com uma cadeia, por exemplo, BC. Então, no momento que eu executo a operação, ele vai me retornar 3, porque eu tenho, né, 3 caracteres aqui, né, dentro dessa cadeia de caracteres. Então a função len, ela sempre vai retornar, né, um número inteiro, para que eu possa identificar, né, efetivamente quantos caracteres tem dentro da cadeia. Tá? Eu posso, por exemplo, armazenar, né, também essa informação em uma variável, né, se eu desejar. Aqui eu estou mandando só exibir na tela, mas eu posso criar uma variável e armazenar o resultado dessa função e depois utilizar, né, essa informação para algum tipo de manipulação. No momento que eu não coloco nenhum espaço, né, nem mesmo um espaço em branco, ele vai me retornar, né, o valor igual a zero. Né? Não tem nenhuma informação representada aqui na cadeia de caracteres. Então essa função é bastante útil, principalmente quando a gente vai estar trabalhando lá com vetores e matrizes. Ela vai ser bem útil porque a gente vai utilizar, né, essa informação para poder controlar, né, o número de repetições no momento que eu estiver analisando um vetor de caracteres ou uma cadeia de caracteres. Então essa função é bastante útil.
Bom, uma outra característica da variável do tipo string é que eu posso acessar o conteúdo caractere a caractere, né? Por enquanto a gente ainda não viu estrutura de repetição, mas logo logo a gente vai usar a estrutura de repetição, que vai ficar mais fácil. Mas já é importante a gente entender, né? Então, quando você cria uma variável do tipo string na memória, né? Você cria um espaço onde você tem um vetor, né? Com vários espaços, né? Para que você possa armazenar alguma coisa. Dentro desses espaços, né, eu armazeno o conteúdo. Letras, números, caracteres, símbolos, espaços em branco, inclusive. E eu tenho sempre relacionado a esses espaços um índice, que representa justamente a posição, né, do caractere. E na linguagem Python, na linguagem C e linguagem C++, obrigatoriamente essa posição, né, inicia sempre com um índice igual a 0. Então a primeira posição da cadeia sempre vai ser, né, o índice 0. Aí a segunda posição 1, a terceira posição 2 e assim sucessivamente, né, até o final da cadeia. Isso acontece em C++, em C, na linguagem Python, né? Obrigatoriamente sempre o posicionamento vai ser iniciado por 0. Né? É porque algumas linguagens, por exemplo, a linguagem Pascal, que nem se utiliza mais, mas essa linguagem permitia que você criasse um índice, né, específico. Então você dizia qual era o valor de início do índice e qual o valor de final do índice. Tá? Mas na linguagem Python, na linguagem C++, ela amarra, né, que sempre inicia, né, com um índice igual a 0. Aí vocês precisam só ter muito cuidado, porque uma coisa é a quantidade de caracteres dentro da cadeia. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres. 9 espaços, né? Então, usando a função len, ela vai me retornar, né, que eu tenho 9 espaços para poder armazenar informação. Mas o índice dessas posições vai variar de 0 até 8. Aí é só para não confundir, né? No momento que eu estou analisando o índice, que sempre vai começar por 0, e a quantidade de informação. Precisa só ter esse cuidado de, no momento que estiver analisando, quando eu me refiro a índice, sempre vai ser iniciado por 0 e, claro, vai sempre terminar, né, com um valor a menos da quantidade, né? Já que iniciou por 0. Então, precisa só você ter esse cuidado. Então, eu tenho sempre, né, relacionado a um índice. E para acessar esse conteúdo, né, dessa string, basta que você informe, né, qual índice você quer mostrar na tela, ou qual índice você quer pesquisar na tela, e você usa a informação do colchete. Lembra que o colchete é o mesmo, né, que nós mostramos aqui, quando eu estava lá na linguagem C++, que foi o que eu utilizei, né, para identificar a quantidade de posições de uma cadeia de caracteres no C++. Então, de forma semelhante, o Python também utiliza, né, o colchete para representar a posição de um determinado caractere dentro da cadeia. Então eu uso o colchete para poder fazer essa representação, né? Então, se você quer fazer acesso a uma determinada posição, basta utilizar os colchetes para mostrar aquela posição que você deseja dentro daquela cadeia. E claro, se você tenta mostrar uma informação fora do espaço, né? Então, se eu quero mostrar, por exemplo, uma informação com índice 9,
neste exemplo, né, que nós temos aqui, como eu não tenho, né, a posição 9, a posição vai até 8, aí vai dar uma mensagem de erro, porque eu não tenho, né, a posição 9 para poder mostrar. Aí tem alguns exemplos aqui que a gente vai reproduzir. Eu criei uma variável, eu vou lá para o Google Colab, vou criar uma variável A, que eu vou armazenar uma cadeia. E depois eu vou mostrar, por exemplo, na tela, o conteúdo da variável A na posição 0. Tá? Então eu criei uma variável, né, chamada de A, e dentro dessa variável eu estou armazenando uma cadeia de caractere A, B, C, D, E, F, e essa cadeia de caracteres, né, vai ser representada aqui por cada um com um índice, e em cada posição eu armazeno uma informação. Então, se eu quero mostrar o conteúdo da variável A na posição 0, executando a operação, ele vai mostrar a primeira posição, né? Aí, no momento que eu quero apresentar a posição 5, aí ele vai mostrar o F, né? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então começou com 0, né? Então a posição 5 é a variável, a informação é F, né? Se eu coloco um conteúdo fora do espaço, aí obviamente ele vai dar uma mensagem de erro, né? No módulo, porque ficou fora do range, né? Fora do espaço em que eu estou mostrando aquela cadeia. Professor, Espaço, pode não. se eu completar lá em cima lá, até Z, ele vai me dar posições. Você fala, vou colocar o exemplo para ver se realmente, né? G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aí, por exemplo, eu pegar lá a posição 20. Desculpa. Aí eu vou executar. Ele vai me dar. Quem está na posição 20 é o U. Seria isso? Isso, entendi. Beleza. Lembrando, né, que essa posição 20, na verdade, é o 21, né, aqui, né? O 21º, porque o índice começou com 0, né? Aí precisa ter muito cuidado com relação a isso. Então, não é efetivamente a posição 20, né? É a posição de índice 20, né? Então, começou com 0, seria a posição 21 se a gente considerar uma fila indiana, né? Mas é a posição de índice 20. Índice 20. É o 21º termo, né? Dentro do alfabeto. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Aí, muito cuidado com isso, porque é muito comum, né? Fazer aí essa confusão, porque assim, para o usuário, né? Por exemplo, eu vou organizar alguma coisa em fila, né? Então, para o usuário, o primeiro é o 1, né? E não o 0, né? Não o elemento 0. Aí, no momento que eu queira, né, exibir aí uma informação, aí como começa com índice 0, aí o primeiro seria o índice 0, né? E não o 1. Então, uma coisa é o que vai ser exibido para o usuário, né? Aí segue a lógica do usuário. E a outra coisa é o que vai ser acessado, que aí segue a lógica da computação, né? Aqui. Ok? Muito cuidado com isso.
porque às vezes a gente precisa fazer algum tipo de manipulação. A gente vai ver isso quando estiver trabalhando lá com o vetor. Então, por exemplo, eu posso exibir na tela, entre com a primeira posição. Ora, a primeira posição para o usuário é uma coisa, né? O usuário enxerga, se a gente analisar aqui uma cadeia, se a gente analisar uma cadeia, o usuário enxerga a primeira posição como essa aqui, né? Mas para a gente, né, na computação, a primeira posição é a posição zero. Então, vai aparecer na tela primeiro, mas eu estou manipulando, na verdade, a posição zero. Né? Então, uma coisa o tratamento que vai ser dado para exibir para o usuário e a outro tratamento dentro da computação. Aí precisa ter esse cuidado aí, tá? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tudo ok, professor. Beleza. Então é muito fácil, né? Isso. Então vamos aí às operações que a gente pode fazer aí com as variáveis do tipo string, né? Então eu posso fazer aí o fatiamento, a concatenação e a composição, né, de variáveis do tipo string. Aí vamos ver cada uma delas, né? Vamos começar com a concatenação, né? A concatenação é que eu posso, por exemplo, fazer um tipo de manipulação onde eu vou fazer um processo que a gente chama de soma, né? Mas na verdade se chama de concatenar. É colocar um após o outro, um conteúdo após o outro. Então eu vou pegar o conteúdo, juntar com outro conteúdo para ficar uma coisa só, né? Exibida na tela, ou até mesmo, né, armazenado em uma variável, né? Então eu vou somar uma string, né? Pegar todo o conteúdo de uma string e juntar com o conteúdo de outra string. É mais ou menos o que aconteceu aqui quando a gente viu no exemplo da somatória, né, em que eu fiz a entrada aqui de dois números, o 5 e o 6. Então, no momento que eu mandei exibir a somatória, como por padrão o Python entende que a entrada de dados é um tipo caractere, aí ele fez um processo de concatenação, colocou um conteúdo após o outro. Então, justamente a concatenação, né, que é o que a gente está mostrando agora. Então, para concatenar duas strings, você utiliza o operador mais, né, de soma, o operador de soma, da adição, o mais conhecido. E um caso também especial de concatenação é a repetição, né? Eu posso também usar o operador de multiplicação para poder exibir várias vezes, né, aquele conteúdo. E a gente vai ver um exemplo aí para poder entender. Tá? Então aqui, ó, eu criei um conteúdo, né, chamado de S, eu chamei de ABC, bora reproduzir lá, nosso ambiente, S, ABC, criei esse conteúdo. Aí o primeiro procedimento, no exemplo que está sendo demonstrado lá, eu somei, né, mostre na tela o conteúdo de S somado a um outro conteúdo do tipo caractere. Então vamos reproduzir lá. Print. Aí eu peguei o conteúdo de S, estou somando com outro conteúdo na tela. Aí, no momento que eu mando executar a operação, aí vejo que ele concatenou, ele juntou, né, um conteúdo com o outro conteúdo. No outro exemplo, né, ele mandou exibir na tela o conteúdo de S somado com outro conteúdo do tipo caractere, só que agora, ó, eu usei uma multiplicação pelo valor, por um determinado valor. Então, vamos fazer também o mesmo exemplo. Então, eu peguei o conteúdo, só que eu multipliquei, vou colocar aqui por 10.
Então, eu vou pegar o conteúdo de S, eu vou concatenar, que aí eu estou somando, estou somando a variável D, só que D multiplicado por 10. Como na sequência de operações ele primeiro executa a multiplicação e depois a soma, né? Ele vai primeiro executar a operação. Então vejam que ele repetiu, né, o conteúdo D 10 vezes, né? Primeiro executou aqui a repetição e depois concatenou, né, com as informações colocadas. Então é um caso especial aí, né, na concatenação, que eu posso usar operadores, né, não só o de soma, mas o de multiplicação, para que eu possa repetir, né, um determinado conteúdo na tela. Ok? Aí aqui tem outro exemplo, né? Aí vejam o que nesse exemplo ele faz, né? Que é bastante importante porque ele vai lidar com a forma de exibir um resultado na tela, né? Isso é bastante importante. Todo resultado que é apresentado na tela, na maioria das vezes, ele é criado pelo programador, né? Então, quem está programando vai determinar como a informação vai ser exibida na tela, tá? Então, a gente vai ter essa possibilidade, né, de manipular as informações e determinar como vai ser exibido na tela, né? Aí neste exemplo aqui, ele mandou exibir na tela o X concatenado com 10 vezes a exibição do traço, né, e somou com o X de novo. Eu vou fazer um pouco diferente lá, né, para não ficar tão igual. Eu vou criar aqui uma variável X e vou colocar o conteúdo A, e depois eu vou mandar exibir na tela conteúdo de X somado. Aí eu vou colocar o asterisco multiplicado por 10 mais o conteúdo de X multiplicado por 4. Ok? Então o que ele fez aqui? Ó? O conteúdo de X é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras iguais a A. Então ele exibiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras iguais a A. Depois ele mostrou o asterisco multiplicado por 10, ou seja, 10 vezes o asterisco. E depois o conteúdo de X, que são 7 A's, né, vezes 4. Né? Aí ele repetiu aqui 4 vezes, né, 28 A's aí para exibir na tela. Então eu posso fazer, né, qualquer tipo de manipulação usando a concatenação para exibir, né, as informações do jeito que eu queira na tela. Então ele é bem flexível, né? Vejo que é poderoso aí para poder fazer a exibição das informações. Aí tem esse outro exemplo aqui, que ele pegou o conteúdo de S e depois o conteúdo de x4, espaço igual, espaço, aí somado com S vezes 4, né? Então ele pegou, exibiu aí 4 vezes. Aí vejam que inclusive os espaços, né, que foram determinados aqui dentro das aspas duplas são exibidos conforme você determinou, né? Então, do jeito que você coloca lá para fazer a exibição na tela, é assim que vai aparecer para você, né? Por exemplo, eu coloco aqui espaço A, espaço B, espaço C, espaço. Então, vejam que eu criei, né, espaços. Então, eu estou mandando exibir na tela o Y vezes 10. Aí vejam que ele, inclusive, né, os espaços que foram determinados,
Ele colocou na tela. Aí vejam que entre um grupo e outro ficou um espaço a mais, né? Ora, por que ficou um espaço a mais? Porque tem um espaço a mais, ó, antes e um espaço a mais depois. Aí é por isso que entre os grupos, né, que eu mandei fazer a multiplicação aqui por 10, ele colocou um espaço adicional aí, porque tem um espaço adicional dentro das aspas duplas. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, essa Pois não. multiplicação tem em outras linguagens ou é exclusivo do Python? Especificamente para fazer essa tarefa de concatenação é do Python mesmo. Na linguagem C, C++, não tem isso não. Não dá para fazer essas operações aí não. Eu percebi que eu nunca tinha visto isso. Mas é isso, né? As linguagens vão se modernizando, né? Veja que o Python permite você usar caracteres especiais, né? Coisa que era inconcebível até um tempo atrás, né? Então, mesmo não sendo recomendável, né? Porque as pessoas estão se acostumando ainda, né? E os caracteres especiais nem sempre são bem aceitos aí quando você faz uma combinação de linguagens, porque dificilmente você vai usar um programa só, né, para fazer alguma coisa, mas são as coisas que vão se modernizando e vão permitindo, né, a execução aí de várias tarefas aí específicas aí nessa linguagem que é bastante poderosa. Tranquilo? Bom, um outro formato, né, que eu posso utilizar, a operação com string, esse é bastante importante, gente, porque ele vai ser bastante utilizado aí no momento que a gente vai estar apresentando aí as respostas dos nossos algoritmos, né, transformando o nosso algoritmo em linguagem, e muitas vezes, né, você precisa dar respostas, e essas respostas são combinadas entre texto e informação de conteúdo de variável, tá? Isso é muito importante, tá? Texto e conteúdo, muito importante mesmo. Então essa composição a gente utiliza muito, mas muito mesmo. Então prestem bastante atenção aí, porque ela vai ser importante aí, porque muitos dos nossos algoritmos e programas vão utilizar essa composição. Quer dizer, os nossos algoritmos, você vai criar o formato que você quer a saída, e você vai ter que compor aquela saída usando a linguagem de programação, né? Aqui ele está colocando juntar várias strings, né, para construir uma mensagem. Mas aí eu vou mais além, né, porque na verdade ele não vai juntar apenas string, né? Ele vai juntar todo tipo de informação, né, e não apenas string, né? Então eu vou combinar string com números inteiros, com números reais, conteúdo de variáveis, texto que você vai digitar, tudo com base no que você quer que seja exibido na tela. Então tem que ser sempre em mente o seguinte: como eu quero que seja exibido na tela? Então, baseado no que você quer, aí você cria aquela estrutura para exibir do jeito que você quer, tá? A limitação aí é a sua imaginação, né? Então só tem que aprender o formato, né? A sintaxe para poder escrever corretamente para exibir da forma que você deseja, né? Por exemplo, eu quero exibir na tela João tem X anos, onde X é uma variável numérica. Agora, quando eu estou falando em idade, a gente está falando aí um número inteiro, né? Em geral, quando a gente trata de idade, a gente fala de um número inteiro, né? Ninguém diz que tem 35,4 anos, né? Ou 5,5, né? Não tem. Isso aí não existe, né? Então, em geral, é um número inteiro. Então, eu quero mostrar na tela que alguém tem uma quantidade de informação. Aí, neste caso, quando eu quero juntar uma saída, que é uma cadeia de caracteres, com um conteúdo, né, referente ao número, aí como é que eu vou utilizar? Eu vou seguir o seguinte padrão. Ó. Eu vou utilizar aqui o print,
print, aí abro parênteses, aí eu coloco todo o conteúdo de texto aqui entre aspas, só que onde vai ser exibido a informação numérica, eu vou colocar o que a gente chama de marcador. É um marcador de posição. Aí nesse marcador de posição, de acordo com o tipo de informação que eu quero exibir, neste exemplo aqui, um número inteiro, aí após o conteúdo de texto que vai ser exibido na tela, eu vou colocar o símbolo percent e a variável que eu quero exibir aquele conteúdo. Tá? Então vamos lá reproduzir no Google Colab a nossa informação aí. Tá? Então, por exemplo, X é a idade que eu quero representar. Então, por exemplo, 34. Então, mostre na tela aí o conteúdo que vai ficar entre aspas. João tem. Aí aqui eu vou colocar o marcador de posição, seria o X anos, né? Anos de idade. Por exemplo, eu quero representar isso aqui. Em seguida, eu vou colocar o percentual e agora eu coloco a variável que vai representar a posição, no caso, X. Então, dentro das aspas duplas, eu vou marcar a posição onde vai ser exibido o conteúdo da variável inteira que foi colocado bem aqui. Então, eu tenho um marcador de posição. E para cada tipo de variável que eu quero armazenar, eu coloco o símbolo, né? Para inteiro especificamente é o D, o percent D, para números inteiros. A gente vai ver que a gente vai utilizar o percent F para números reais, de float, vai usar o percent S para cadeia de caractere, porque eu posso também, né, mostrar uma cadeia de caractere dentro de outra cadeia de caractere. Tá? Então vamos por parte. Vamos ver primeiro esse, né? Então no momento que eu mando exibir, aí exatamente, né, na posição onde eu coloquei o marcador, ele vai me mostrar o conteúdo da variável X. Ok? Ok. Tá travando. Poderia fazer assim, ó. Idade igual a int input informe sua idade. Eu vou pedir para o usuário informar e eu vou armazenar essa informação na variável idade. E depois eu vou mostrar na tela. Parabéns. Você tem X anos de idade. Aí depois do conteúdo o percent e depois a variável que eu quero a informação referente. Então agora eu vou fazer uma entrada de dados, né, do tipo inteiro, onde eu vou armazenar a informação que vai ser informado pelo usuário e depois eu vou mostrar na tela um texto onde eu coloquei um marcador que depois da palavra tem, entre tem e anos, ele vai mostrar o conteúdo da informação que o usuário digitou. Ok? Vamos lá. Vou executar a tarefa. Ele está pedindo aí informe a sua idade. Eu vou colocar.
Aí vejo na posição do marcador, ele vai colocar a informação da idade. Não é fácil isso, não é barbada? Tranquilo. Muito fácil isso, né? Professor, Pois não? eu posso usar qualquer outro. Como fala? Outro símbolo, assim, ser porcentagem alguma? Sim, sim, já já. A gente vai ver aqui ao longo do slide. Tem exemplos com números reais, tem com cadeia de caracteres também. Vamos já ver. Tudo bem esse aqui? Números inteiros? Professor, Pois não. não tem uma maneira mais fácil de fazer composição, como aquela do F aspas simples? Uma maneira mais fácil de fazer composição. É porque da maneira que eu faço, a gente digita F aspas simples, e aí dentro de chaves a gente bota a variável que a gente quer representar. Olha só, deixa eu até colocar uma informação também importante aí com base nisso, né? Quando você está trabalhando com qualquer linguagem de programação, existem vários modos de você fazer a mesma coisa, né? Vários modos. Fica difícil aqui no momento que a gente está passando a informação, eu colocar todos os formatos possíveis, né? Até porque é muita informação, é muita coisa. Uhum. Eu estou colocando né, disponível para vocês aqui, mas ao longo do caminho a gente vai ver que a gente pode fazer algum tipo de manipulação ou uma redução, né, na estrutura que representa exatamente a mesma coisa, né? O ref que você está colocando usando como se fosse uma constante, né? Você coloca a informação lá e depois ele vai e pega aquele conteúdo e mostra no lugar que você está colocando. É só outra forma de fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar sempre uma forma aqui, mas vocês vão encontrar várias formas, inclusive diferentes, né, do que está sendo colocado aqui, de fazer a mesma coisa. Nos próximos exercícios que eu passar de Python, tem problema usar algo diferente do que foi passado? Não, com certeza não. Ok. Até porque sempre a informação vem num arquivo, né? E a forma que eu vou testar é Ctrl+C, Ctrl+V no ambiente e tem que funcionar. Se não funcionar é porque está errado. Ok. Ok? Então não há problema nenhum utilizar outro formato, tá certo? Lembra que a gente está também começando, né? Estamos começando aí, dando pontapé inicial, né? Aí devagar a gente vai vendo aí outros formatos de fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, só para exemplificar, por exemplo, x recebe x recebe x mais 1. Print x. Olha, aqui é bem simples, né? Eu estou atribuindo... deixa eu colocar um valor inicial para x. X igual a 1. Eu atribuí para a variável x o valor igual a 1. E depois eu atribuí para x o valor de x, que é 1, somado a 1. Aí, olha, pela lógica que está sendo colocada aqui, ele vai exibir o valor 2, correto? Vamos verificar. Aí, ó. Eu atribuí x igual a 1, depois coloquei x recebe x mais 1. Mas só tem assim para escrever? Eu poderia também escrever assim, ó. X mais igual a 1. Fez a mesma coisa. Aí são essas coisas que a gente vai ver ao longo do caminho, né? Que eu tenho várias formas de escrever a mesma coisa. X mais igual a 1 é exatamente a mesma coisa que eu escrever x recebe x mais 1. Aí são essas coisas que a gente vai ver ao longo do caminho, né? Que eu tenho
em Python mesmo, né? Várias formas de fazer isso, né? Em C++, por exemplo, a gente utiliza, por exemplo, x recebe x mais 1 em C++. A outra forma que eu tenho de escrever é x mais mais. É exatamente a mesma coisa. X mais mais representa x igual a x mais 1. Então tem essas coisas aí na linguagem, né? Que eu posso reduzir aí os comandos. É justamente isso que você está se referindo aí, que a gente, ao longo do caminho, né, vão ver que vão ter várias formas de escrever alguns comandos. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem? Vamos que vamos. Bom, então, voltando aqui aos marcadores, né, nós usamos como exemplo aí o marcador de inteiros. Aí a gente usou o %d, né? Então, eu posso ter também um marcador para string, que aí eu uso o %s, e o %f para números reais, né? Números que apresentam casas decimais, né? %f, né? Então, e também eu posso também fazer uma formatação da saída usando o marcador, né? Por exemplo, para números inteiros especificamente, tá? No momento que eu coloco só o %d, né? Ele vai colocar a informação, né, colocada lá. Aqui está mostrando entre colchetes só para você verificar as diferenças que estão sendo colocadas, né? Então eu quero exibir na tela o colchete, seguido do número inteiro e seguido de outro colchete, né? Para que eu veja o que vai sair na tela, né? Então ele criou uma variável chamada idade e atribuiu para essa variável o valor 22. Então no momento que eu coloco só %d, ele vai colocar o 22 na tela, tá? Aí aqui está exibindo entre colchetes porque eu mandei exibir, né, as informações entre colchetes, tá? É só para a gente ver aqui a diferença entre um e outro. Formatação da saída usando inteiros. No momento que, por exemplo, eu quero zeros à esquerda, né? Então veja que eu coloquei 03D. Ora, 03D significa que ele vai exibir pelo menos 3 caracteres, né? E quando não tem essa quantidade, ele vai colocar zeros à esquerda, tá? Então, por exemplo, aqui ele colocou idade igual a 22, né? Mas vou colocar aqui um outro valor. Idade igual a 1. E depois print. Aí eu quero exibir na tela. Percente 04D. Aí depois idade. Então, ó, idade agora só tem um caractere, né? Um valor. Aí no momento que eu coloquei o 04 é que eu quero no mínimo 4 caracteres que seja exibido na tela, e quando não tiver, ele vai apresentar o valor igual a 0 na frente, que foi o que ele fez aqui, ó. Ok? Então é mais questão de formatação, né? Formatação da saída, né? Da forma que eu quero exibir para o usuário na tela a saída de dados, né? Então eu posso fazer uma manipulação, né, colocando zeros à esquerda, né, ou espaços. Aí vejo que tem aqui o %3, idade, aí ele colocou agora, né, com 3 espaços, mas ó, não colocou caractere nenhum na frente. -3, ó, 3 espaços, mas aí ele deixou o espaço aqui, ó, atrás, ó. Já que tem 2 caracteres, o terceiro espaço aqui ficou em branco. 05, colocou 5 posições, aí ele completou com zeros à esquerda. Então é mais questão de manipulação da saída, né? Para mostrar o número inteiro
conforme se deseja, né? Porque às vezes você quer fazer isso, né? Exibir com no mínimo uma quantidade de caracteres, 2, 3, 4, né? Então você pode fazer esse tipo de manipulação, tá certo? Tudo bem? Inteiros? Tudo bem, Tudo certo. tudo bem. Beleza. Tem outro tipo de formatação também interessante, né? Que é a formatação de números reais, né? Porque no momento que eu trabalho com números reais, por padrão, por exemplo, digamos aqui que eu queira, tenho aqui salário. Olha lá, estou usando uma variável fora do padrão, né? Mas a gente sabe que o Python aceita, né? Salário igual, aí eu vou colocar 1.320 e 40. Não, 132 e 40. Vou colocar 1.320 e 40. Coloquei esse valor. Aí vou mandar exibir na tela. 20. Salário é igual. R cifrão. Aí vou colocar percent F. Percent salário. Então, no momento. Opa, desculpa. No momento que eu coloco só o percent F, no momento que eu coloco somente o percent F, o que ele vai fazer? Olha como é que ele exibe, ó. 1320.40000. Não fica uma visualização agradável, né? Porque ele coloca muitas casas decimais após a vírgula, né? Tá? Vendo que o ponto é o separador decimal, né? Então, por padrão, né, o número real, ele coloca muitas casas decimais. Então, eu posso formatar, né? Então, eu posso colocar, né, entre o símbolo de percent e a letra F, eu posso colocar dois valores, tá? O valor 1 vai indicar o tamanho total de caracteres que eu vou reservar para poder colocar. E o valor 2 é o número de casas decimais que eu quero colocar. Eu posso antecipar para vocês que, em geral, né, não é muito comum a gente colocar esse valor 1 aí, tá? É mais fácil você manipular só as casas decimais, porque a quantidade de caracteres pode ficar, né, indefinida, né? Ou seja, quantos caracteres tiverem para poder ser exibido, eu posso mandar exibir e não determinar, né, uma quantidade de caracteres antes da casa decimal. Já na casa decimal, não, né? Por exemplo, nós temos um padrão, nós usamos 2 caracteres após a vírgula, né? Aí, no caso, a gente usa a vírgula, mas seria para exibir 2 caracteres após o ponto, né, decimal. Aí já é interessante a gente colocar, né? Então, eu posso determinar aí a quantidades que vão ser colocadas. Então, não é muito comum, como eu falei para vocês, exibir antes. Mas se eu definir o valor, por exemplo, no exemplo que está sendo mostrado bem aqui, ó, mostre na tela e percent 10, aí depois o sinal, né, decimal, e depois 5F. Então, antes ele colocou 10 espaços, né? 10 espaços na tela. Aí vejam que ele colocou todos os espaços que tinham aqui antes, ó, ele mandou exibir na tela. E depois a quantidade depois da vírgula. Tá? Então, isso aqui não é muito comum, né? Você colocar um espaço antes. Mas, se desejar, né, você pode colocar. O que é mais comum é você colocar, por exemplo, ponto 2F. Ou seja, na frente não importa, né? Antes das casas decimal, mas importa depois da casa decimal. Aí no momento que eu exibo, ele vai mostrar para mim, né? 1320. Aí esse espaço aqui que ele colocou
Deixa eu tirar aqui, né, para poder ficar bem juntinho, para a gente ver bem a diferença. Então, ó, mandei colocar, né, nenhum caractere antes. Aí ele colocou aí com 2 casas decimais, 2 caracteres depois da vírgula. Então veja, não importa quantos eu tenho aqui, mas se eu quiser colocar, eu posso colocar, ele vai dar o espaçamento aqui, né, que foi determinado, né, 10 caracteres, né, colocado aqui. Então vejam que você pode montar aí do jeito que você desejar, né, a saída de dados para ser mostrada para o usuário conforme você determinar. Aí, claro, se ultrapassa esse valor, ele vai alterar, né, porque já vai ficar diferente. É no mínimo 10, né, que eu tenho colocado aqui. Ok? Mas o que professor? é muito comum vocês encontrarem é somente a quantidade de casas decimais. Pois não. Ele faz algum tipo de arredondamento se o número tiver muitas casas decimais depois? É assim, no momento que você limita, né, ele costuma truncar. Ele costuma truncar. É porque a variável do tipo real, na verdade, ela nunca dá uma informação tão exata para você, tá? Porque não é muito simples, né, a matemática por trás aí do código binário para exibir um valor do tipo real, né? Então, em algumas operações aí que você coloca uma determinada divisão, pode dar um valor aí estranho ou aparecer caracteres estranhos, porque a lógica booleana não segue o mesmo padrão aí da matemática. Mas, assim, os erros são mínimos, né, colocados. Mas no momento que você trunca o valor, coloca, por exemplo, uma quantidade menor daquilo que tem, ele vai truncar o valor. Bora ver aqui o que ele vai colocar. Vou colocar aqui um valor maior e vou mandar exibir 2 casas decimais. Vejam que ele arredondou aí, né? O último valor foi arredondado. Porque tem o 6 lá, né, depois do 5, ele arredondou para 46. Então ele faz aí por trás, né, sem você desejar, um arredondamento. Ok? Tá certo. Tudo bem aí a forma de exibir um número real? Tudo Então bem. você decide aí o formato que Assim, você quer ainda. a exibição. Bom, aí aqui já estou juntando tudo, né? Juntando o número inteiro, o número real. Aí aqui a mensagem é: João tem 22 anos e apenas 51,34 no bolso. Aí tudo vai ser informação que vai ser colocada via marcador, né? Via marcador. Vamos lá. Mostre na tela. Aí é o João, então conteúdo cadeia de caracteres. Tem X anos, o número real. E acho que possui, no texto. E apenas, aí tanto no bolso. E apenas, aí um número real no bolso. Então é esse conteúdo aí que eu quero que seja exibido. Aí agora eu vou colocar o marcador. Vejam que agora eu tenho 3 marcadores, né? 3 marcadores. Então, como eu tenho mais de um marcador, eu tenho 3 informações para serem exibidas. Essas informações vão entrar entre parênteses, né? Aí na primeira posição, um conteúdo de texto, né? Cadeia de caractere, ó, %F, cadeia de caractere, João. Aí separo com vírgula.
Depois eu tenho um número inteiro para ser exibido, 22, e depois um número real a ser exibido, 54 e 20. Ah, o R cifrão. R cifrão. Aí depois o valor. Ok? Então eu estou mandando exibir na tela. Aí tudo que está entre aspas aqui, ó, todo esse conteúdo que está entre aspas, só que aqui é um marcador, um conteúdo cadeia de caracteres, está aqui, ó, o primeiro marcador, depois um conteúdo com número inteiro, está aqui o valor, ó, número inteiro, e depois um número real com 2 casas decimais, e está aqui o conteúdo de número real. João tem 22 anos e apenas 54,20 no bolso. Então vejam que eu posso fazer aí, né, uma combinação. Isso é muito importante, porque no momento que eu crio um algoritmo e digo como eu quero que seja a saída, né, por exemplo, lembram lá daquele algoritmo que fazia a soma entre 2 valores? Onde, por exemplo, a saída tinha lá, a soma entre tanto e tanto é igual a, né, por exemplo, vamos lá colocar. O algoritmo que fez a soma lá, né? Aí vamos lá. A recebe um número real, float, input, informe o primeiro valor. Natureza nada se faz, nada se cria, tudo se copia. A variável B, segundo valor. Depois, resposta recebe A mais B. Opa, desculpa. E depois mostra a tela. Aí eu quero exibir a soma entre. Aí aqui o primeiro valor, vou colocar o primeiro marcador com 2 casas decimais. E o segundo valor, vou colocar um marcador com 2 casas decimais. É igual a o terceiro marcador, que é onde eu vou exibir a resposta com 2 casas decimais. Percente. Aí como são 3, né? Aí o primeiro vai ser A, depois vai ser B, e depois vai ser resposta. O conteúdo das variáveis, né? Aí ele vai pedir para informar o primeiro valor, 5. Informar o segundo valor, 6. E depois a soma. A soma entre 5 e 6 é igual a 11. Então eu posso fazer, né, uma combinação aí para fazer a exibição da resposta. Então veja como é importante, né, essa questão da exibição da resposta para mostrar, né, o máximo de informações possíveis ao usuário, né? Então você, como programador, determina como vai ser a saída dessas informações para o usuário. E quanto melhor, né, está especificado, né, mais fácil vai ser para o usuário executar a tarefa que está sendo proposta. Tudo bem? Tranquilo? E eu posso combinar, né, várias coisas aí, né? Então deu para perceber aqui bem, né, que as informações no marcador seguem a ordem, tá?
Então, muito cuidado. Então, aqui o primeiro uma cadeia de caractere, aqui o primeiro uma cadeia de caractere. O segundo um número inteiro, aqui um número inteiro. Aqui um número real e aqui também um número real, né? Tudo bem? Então, toda vez que aparecer mais de um marcador, como foi o caso aqui, né? A gente usa a informação entre parênteses. Dúvidas, perguntas? Tudo certo, professor. Professor, Essa parte tá fluindo. Pois não, pois não. tipo, sobre o senhor falou sobre ter essa diferenciação entre os números reais e os inteiros. Não posso Certo. colocar todos reais, já que os inteiros estão dentro dos reais. Depende muito da situação, tá? É porque em algumas situações você acaba sendo obrigado a tratar com o número inteiro, tá? Por exemplo, se você vai fazer algum tipo de manipulação onde interessa o resto, por exemplo, aí você vai ser obrigado. Em algumas situações não vai fazer diferença, mas em outras situações pode fazer diferença. Aí qual é a regra? Não tem regra, né? Você vai ter que analisar, saber se cabe usar em qualquer situação o número real ou não, tá? Porque para algumas situações não cabe, não cabe. Por exemplo, tem alguns exercícios lá na lista que você precisa manipular obrigatoriamente com números inteiros, porque você vai tratar lá com o resto. Aí o resto só cabe, né, essa situação para números inteiros, né, não para números reais. Precisa analisar, tá? Não dá para a gente usar como regra assim, se eu usar, já que está dentro do conjunto, é igual. Não dá para ser assim, não. Precisa analisar para saber se vai funcionar. Tá certo? Entendi, professor. Ok. Bom, o outro item é fatiamento, né? Eu posso fatiar e a gente usa, né, o colchete e os dois pontos, informando o índice, onde inicia e onde termina, né? Só que tem que ter cuidado que no momento que eu faço o fatiamento, a posição do fim, né, não inclui a posição do fim, né? A do início inclui a posição, mas a do fim não inclui a posição, né, sem incluir o valor da última posição, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero iniciar na posição 0 e termina na posição 2. Ora, a gente sabe que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, no momento que eu faço o fatiamento, né, eu estou querendo mostrar, iniciando na posição 0 e vai até a posição 2, só que ele vai pegar só esses dois valores aqui, né, ele não vai pegar a última posição, então ele não inclui a última posição quando eu faço fatiamento. Aqui tem um exemplo, né? Eu peguei a variável S, aí está escrito lá entre de A até I. Então, se eu mostrar na tela o S de 0 a 2, ele vai mostrar só o AB, né? Ora, 0 a 2, tá aqui, ó. A, B, C, D até I, né? Aqui está o conteúdo do vetor de caracteres, né? Da string. Aqui está o índice. Então, de 0 a 2, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Aí ele mostrou na tela só o AB, né? Mostrou na tela só o AB, ou seja, não incluiu, né, a posição 2, né? Então ele pega a posição anterior. Ele pegou a posição 0, mas não incluiu. Aqui no outro exemplo, né, posição 1 até a posição 2. Ele pegou só o B. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado aí no momento que a gente está fazendo aí o fatiamento, né? Vou colocar aqui X recebe A, B, C, D, E, F, G, H. Int X de 0 a 3.
Aí veja, de 0 a 3, posição 0 é o A, posição 1 é o B, posição 2 é o C, posição 3 é o D. Aí eu mandei exibir de 0 a 3, mas vejam que ele não incluiu, né, a posição 3, né? Ok? Então precisa ter muito cuidado com relação a isso. Vou colocar de 0 a 5. Aí ele pegou posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então vejam que ele não pegou, né, a posição 5. Tá? Então precisa ter muito cuidado aí com relação a isso. Posição de 2 até 5. Então 0, 1, 2. Então 2 é o C. Aí 0, 1, 2. Aí 3, 4, 5. A posição 5 é o F. Aí ele pegou até o E. Tá? Então só precisa ter esse cuidado que ele não vai pegar efetivamente a última posição que você especifica, né? Ele pega a primeira e ele pega a posição anterior à especificada aqui no fatiamento. Tá? Então, quando eu precisar, né, realizar algum tipo de manipulação onde eu quero pegar parte da string, né, eu posso especificar, né, um intervalo para fazer o que eles chamam de fatiamento. Tudo bem? Professor, Pois não. se eu começar o fatiamento dentro do vetor e terminar fora? Provavelmente vai dar erro. Vamos confirmar. Vou colocar aqui posição 15. Vamos ver se... Olha, até que deu. Não deu erro. Ele só mostrou até o final, né? Ah, entendi. Ficou dentro. Eu imaginava até que ia dar aquele erro que deu quando eu pego uma posição fora, né? Por exemplo, se eu quero mostrar aqui a posição 15, a gente viu que ele dá erro porque a posição fica fora, né? Mas aí no fatiamento ele não ocorreu, né? Porque eu peguei a posição de 3 a 15. No fatiamento ele permitiu exibir porque tinha informação antes. Ele foi até o final. Beleza? Beleza. Professor, Pois não? eu me lembro que o senhor estava falando que se, por exemplo, a cadeia tem 9 caracteres, então o último ele é o índice 8. Certo. Se eu quisesse cortar até o último, eu teria que colocar 8 ou 9? No caso, o 8. Sim. Nós já vimos que quando você ultrapassa lá o valor, ele mostra até o final, né? Então vai ter que ser 9, porque senão ele não vai exibir, né, a informação. Vamos confirmar. Eu quero exibir de 0 a 8. 8 ele vai mostrar 1 a menos, né? Pelo que a gente já viu. Não, funcionou bem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele mostrou todos eles. Ele só ocorre mesmo quando 7 ele mostrou até a penúltima posição. Quando coloco o 8 ele mostra todos. Aí já tirou a nossa dúvida. Beleza? Beleza. Muito bem. Sequências de tempo. A gente já deu para perceber aqui que o programa vai sendo executado linha por linha, né? E essa execução, né, vai ocorrendo ao longo do tempo. E as variáveis, né, elas vão mudando de valor ao longo do tempo, conforme a gente vai manipulando essas informações. Conforme você atribui um valor, essa variável vai mudando, né, o seu valor. E no momento que eu armazeno um outro conteúdo na mesma variável, ela vai sendo substituída, né? Então,
Nós já vimos aqui no algoritmo que toda vez que a variável tem um conteúdo e eu mando em seguida armazenar um outro conteúdo, esse conteúdo é substituído por outra informação. Então vamos olhar aqui para ter essa ideia de sequência do tempo, tá? Então eu criei aqui uma variável chamada de dívida e eu atribuí um valor inicial para essa variável, um valor inicial igual a 0, tá? Então ela está aqui embaixo, ó, a variável dívida. Então no momento que eu inicio a execução da operação, aí está a sequência do tempo aqui, né, que vai ocorrer ao longo do tempo, eu atribuí o valor igual a 0. Então, nesta linha aqui, né, eu atribuí o valor igual a 0. Então, se eu mostrar o conteúdo da variável dívida, ele vai mostrar o valor que foi atribuído, né, no anterior. Então, ele vai mostrar na tela o valor igual a 0. Logo em seguida, eu criei uma variável chamada de compra e atribuí para essa variável chamada de compra o valor igual a 100. Então, no momento seguinte, eu criei outra variável que eu chamei de compra e eu atribuí para essa variável um valor igual a 100. Então, o valor foi armazenado lá. E depois eu fiz uma operação, né? Usei uma expressão onde eu coloquei que dívida receberia dívida mais compra. Ou seja, o valor que estava armazenado em dívida, que aqui a gente vê como exemplo o valor igual a 0, ou seja, estava o valor igual a 0, e depois fiz uma soma com a variável compra, que o valor inicial de compra é 100. Então, 0 mais 100, 100. Armazenou na própria dívida. Ora, como tinha 0, e eu peguei o resultado dessa expressão e armazenei em dívida, mudou o valor da variável dívida. Então, deixou de ser 0 e dívida passou a ser 100. Então, num determinado momento, né, o valor da variável dívida foi modificado. Então, se eu exibo agora o valor da variável dívida, ele vai mostrar para mim, né, o valor igual a 100. Depois eu faço outra alteração, né? Atribuo para a variável compra o valor igual a 200. Ora, se eu atribuir para uma variável onde tinha um conteúdo, o que vai acontecer? Esse conteúdo é perdido e nesse momento, né, ele passa a receber aquele valor que foi colocado novamente. Logo em seguida, eu vou fazer outra operação, né, outra expressão. Vou fazer outra expressão. Dívida vai receber dívida mais compra. Ora, dívida tem um valor, que é 100, que eu vou somar com o novo valor da variável compra, que agora é 200. Então, agora eu vou somar aqui o 100, que estava lá em dívida, e vou somar com o valor 200, que estava em compra. 100 mais 200 dá 300. Aí eu vou armazenar na variável dívida. Então o valor que tinha lá, né, vai ser substituído pelo novo valor, né, no momento que eu fiz a somatória da operação. Então se eu exibir agora a informação referente à dívida, ele vai mostrar o valor igual a 300. Né? Aí no outro momento, faço compra, recebe 300. Então compra deixa, né, esse valor e passa a receber o valor igual a 300. Então vejo que eu vou substituindo, né, o conteúdo. A dívida vai recebendo o valor da dívida, que agora é 300, com mais a compra, que também é 300, dá 600, e eu vou armazenar em dívida. Então, os 600 vai ficar no lugar, né, de dívida num outro momento. E assim vai, né? Então, cada vez que eu vou alterando, né, o valor, a compra recebeu 0. Aí, quando eu faço a soma de novo, vai somar os 600 com 0, que
ficou em 600. Então vejo que ao longo do caminho, né, o valor das variáveis foi sendo modificado, né? Então vai acontecendo isso conforme a execução dos nossos algoritmos e programas, né? E a gente já viu que a gente consegue identificar bem o que acontece fazendo o teste de mesa, também chamado de rastreamento, né? Ou seja, verificar linha por linha, né, todas as mudanças que vão ocorrendo ao longo do caminho. Isso é muito importante. Toda vez que eu faço um algoritmo ou um programa, eu tenho como verificar se o programa está correto. Então, eu tenho possibilidade de fazer essa análise, né? Então, é por isso que é importante eu entender o funcionamento das estruturas que a gente está colocando aqui, seja em algoritmo, o que significado de cada linha que a gente escreve, seja num programa, né? Para saber o que efetivamente acontece. Para que a gente possa fazer esse rastreamento, fazer o teste de mesa, né? Então, a gente pode, por exemplo, escrever numa folha de papel, né, como se fossem os títulos da coluna, o nome das variáveis, né? O nome das variáveis. E depois, fazendo cada linha, execução de cada linha do programa, a gente vai determinando o que vai acontecendo ao longo do caminho, né? Aí a gente vai mudando o valor e vai riscando, né, os valores anteriores e colocando os novos valores, né? Isso é muito importante que você faça. Toda vez que você cria um algoritmo ou um programa, você tem possibilidade de verificar se esse algoritmo ou programa está correto. Então não precisa ficar esperando, né, a análise do professor para saber se o algoritmo está correto ou não. Você tem possibilidade de fazer isso, porque fazendo o teste de mesa, você consegue ver as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo, nos valores das variáveis, e para saber se realmente, né, acontece aquilo que está se propondo. Tá? Então, no momento que um valor muda, aí eu risco aquele valor anterior, coloco um novo valor, né, para que a gente possa perceber as mudanças que vão ocorrendo ao longo do caminho. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui? Tudo certo. Tudo certo, professor. Queria terminar hoje, mas não vai dar nem para começar o segundo. Mas eu prefiro ir mais devagar do que apressar as coisas e ficar alguma coisa pendente. Eu queria terminar o sim, então, senão, mas está no outro slide, mas provavelmente não vai dar mais tempo. Mas tudo bem, vamos lá. A entrada de dados, né? É o momento que a gente passa informações via teclado. Eu já estou fazendo alguns exemplos aqui, né? Mas aqui está a parte do conteúdo de texto para que possa balizar aí o estudo de vocês, né? Eu uso a função input, né, para solicitar uma entrada do usuário, né? Alguns exemplos que a gente viu, a gente atribuiu valores, e outros exemplos, né, a gente já fez, inclusive, né, que é a entrada de dados, né? A função input, então, é utilizada para que eu faça uma entrada via teclado, né? Para que o usuário informe, né, o valor a que está sendo atribuído, que vai ser atribuído àquela variável, né? Ela normalmente recebe um parâmetro, né, que é a mensagem que vai ser exibida na tela. É importante que apareça, né, alguma coisa na tela para o usuário, porque se eu não colocar nenhum texto, vai ficar só o cursor piscando na tela, pedindo uma entrada de dados, né? E não é interessante, né, que não apareça nada para o usuário, né? E o valor que é retornado é armazenado na variável que você especificou, né? Então, nós vimos lá que em linguagem C, eu normalmente declaro variáveis, né? Então, por exemplo, explicitamente, né, int a, aí para mim fazer uma entrada de dados, aí eu uso o comando para exibir alguma coisa na tela, né? Entre com o valor,
Aí especificamente eu peço para o usuário entrar com valor e para ocorrer a entrada de dados, aqui ocorre a entrada de dados. Aí vejo que eu precisei declarar, né, aqui, a variável, o tipo de informação que vai ser armazenado, e depois eu posso mostrar na tela o conteúdo da variável A, que foi o que o usuário digitou. Então, explicitamente eu declarei, aí eu pedi para o usuário, né, informar um valor, ocorreu a entrada e depois eu exibi a informação na tela, né? Então, se eu executar essa tarefa de entrada de dados, eu vejo que no C++, obrigatoriamente eu tive que informar, né, o valor a ser foi dada entrada. Deixa eu só alterar aqui um pouco o tamanho da fonte para exibir melhor. Entrado no valor, aí o valor foi digitado, né? Isso em C++. Já em Python, aí eu vou utilizar a função input, né, para poder fazer a entrada de dados, né? Então o formato é a variável igual input e o texto que eu quero que seja exibido para o usuário, né? Então eu posso lá no meu ambiente em Python colocar aqui o nome da variável, né? X recebe input, então, digite um número e depois eu vou mandar exibir esse número na tela. Aí no momento que eu mando executar, aí aparece aí a mensagem para o usuário digitar o número, eu digitei o número e ele exibiu na tela. Ocorre que aqui em Python, no momento que eu coloco só input, eu não especifico o tipo de informação que está sendo armazenada. Vejam que eu não pude fazer isso na linguagem C, né? Eu fui obrigado a definir o tipo de informação, né? Eu tive que dizer que era um número inteiro. Eu tenho que obrigatoriamente, né, dizer que tipo de informação que eu tenho. Em Python, por padrão, né, a função input sempre retorna uma string. Então, apesar de eu ter digitado um número aqui, ele está considerando esse número como se fosse um caractere do tipo string e não um número. Então, qualquer manipulação que eu vá fazer em cima desse valor, ele vai estar relacionado a um caractere do tipo string, ok? Então, por padrão, quando eu não especifico, ele sempre vai considerar como uma string. Ah, ele exibiu o número, parece, beleza, mas esse número ele não vai ser manipulado ou não pode ser manipulado matematicamente, né? Ok? Então segue sempre esse padrão aí, né? Então eu posso colocar, por exemplo, aí no exemplo que foi colocado, qualquer tipo de informação, né? Vamos colocar aqui nome, recebe, input, digite o nome, depois idade, recebe input, informe sua idade, depois posso colocar a altura, recebe input, informe sua altura.
Tô colocando Profe- informações professor? de tipos diferentes aqui, né? Pode não? Tem como fazer composição aí no input? Ah, na entrada de dados, é porque assim, entrada de dados em geral Que não é você muito comum, né? não, é porque você em geral precisa do texto pedindo daquilo que você deseja, né? Por exemplo, depois de É digitar o porque nome, ele pede a idade. Aí, Daniel, informe sua idade, alguma coisa nesse sentido. não. Porque eu tenho que atribuir o conteúdo que eu estou informando logo à variável, né? Por isso que Entendi. não dá para fazer assim. Bom, aí depois eu vou exibir na tela o nome, aí Caro, aí o nome, perdão, Caro Ricardo, sua idade aí um número inteiro e você tem percent ponto 2F de altura. Opa, altura. Metros de altura. Vou fazer aqui a composição com percent. Aí aqui vai entrar nome, depois vai entrar idade, depois vai entrar altura. Aí vejam que eu não especifiquei, né, ainda, eu estou utilizando a entrada padrão, né, o tipo de informação, né? Eu vou executar. Aí o nome, depois a idade e depois a altura. Vejam lá. Observaram aí o que aconteceu no momento que eu coloquei a informação? Ora, por que ocorreu esse erro aí, né? Algumas informações, elas foram aceitas, né? Porque, por exemplo, aqui, no nome, cadeia de caracteres passou batido. Né? Deu para passar porque é uma cadeia mesmo, né? Por padrão, o input é uma cadeia. A idade, também, o símbolo 55 é uma cadeia. Só que no momento que eu começo a especificar aqui, ó, o primeiro é uma cadeia, o segundo é um número inteiro, o terceiro é um tipo real. Ora, se por padrão tudo é cadeia, só funcionaria se eu especificasse aqui tudo como se fosse cadeia. Se eu colocar tudo S, como tudo por padrão, né, é cadeia, agora ele aceita. Ok? Pô, mas beleza, é cadeia, mas não tem nada a ver com conteúdo, né? Eu preciso relacionar esse conteúdo à informação, ao tipo de informação correta. Então, por isso que normalmente a entrada de dados convém, né, você determinar que tipo de informação vai entrar. Vejo que só funcionou porque está seguindo o padrão, né? Nós já vimos que o input, por padrão, né, a função input é do tipo string. Aí vejam que agora funcionou, né? No momento que eu mandei exibir tudo do tipo string, porque eu estou usando aqui na entrada de dados todo tipo de string. Só que, em geral, algumas informações elas vão ser manipuladas, né? Um número inteiro vai ser manipulado, um número real vai ser manipulado. Então, você precisa complementar essa informação, né? Então, idade, precisa ser inteiro. Então, int, abre parênteses, fecha parênteses lá. A altura é do tipo real, float.
abre parênteses, fecha parênteses. Aí agora eu posso especificar, né? O primeiro é uma cadeia, o segundo é um número inteiro e o terceiro é um número real. Aí agora, no momento que eu executo novamente a informação, a operação, ele já me dá a informação correta e agora eu tenho possibilidade de manipular a informação. Ou seja, se eu quiser fazer alguma operação com a idade, tipo somatório, subtração, etc., eu posso fazer. Se eu quiser fazer alguma manipulação com a altura, com esse número real, matematicamente, né, eu posso fazer. Daí a importância, né, de eu ter o cuidado com relação aos tipos, né, no momento que eu estou armazenando alguma coisa, tá? É por isso que naquela vez que a gente fez aí a entrada de dados só com input, eu já fiz esse exemplo hoje, né? Faz a entrada de dados de um número x igual a 5, né, y igual a 10, e eu não especifico o formato, né, do número, no momento que eu mando exibir x mais y, ele vai fazer o processo de concatenação. Ou seja, colocar um número após o outro, juntar o número, né? Em razão de, por padrão, toda entrada de dados com a função input é do tipo string. Ok? Bom, então, a função input, né, sempre retorna um valor do tipo string, salvo se eu especificar, né? Então, se eu quero colocar um tipo diferente, eu uso int para converter esse valor que está sendo armazenado para inteiro, ou float para valores do tipo real. Tá? Então, se eu quero especificar, eu tenho que explicitamente, né, colocar. Quando eu não especifico, segue o padrão, vai ser string. Então, no primeiro caso aqui, né, eu não especifiquei, então segue o padrão, é string. Então, não preciso, né, informar que vai ser do tipo string, porque ele é já colocado por padrão. Tá? No C++ tem isso, tá? No C++, por padrão, quando eu não declaro, por exemplo, função main aqui eu não declarei, eu não disse o tipo aqui, então por padrão ela é inteiro. Então, quando eu não declaro lá no C++, por padrão vai ser inteiro. Tá? Também é semelhante, só que no C++ ele já usa como padrão um valor do tipo inteiro, e não string como é aqui no Python, né? Então, para fazer a conversão, basta que você coloque, né, ou a palavra int, quando desejar a entrada de dados de número inteiro, float, quando desejar uma variável do tipo real. Né? Então, são os tipos mais comuns aí que você precisa fazer a conversão. Né? Erros de conversão. Aí, claro, do mesmo modo que apareceu aquele erro lá quando eu utilizei o tipo de dados e não especifiquei a entrada, né? Ocorreu erro. Então pode ocorrer também erros aí no momento que você está fazendo a entrada. Então, se eu coloco corretamente a informação, vai ser exibido corretamente, né? No momento que eu coloco, por exemplo, uma informação com dados errados, neste exemplo aqui, ó, na idade, ela foi declarada aqui como idade, ela foi declarada na entrada de dados como do tipo inteiro. E lá na entrada, na execução, eu coloquei o valor AA na idade. Aí ele aparece, né, uma mensagem de erro, porque eu defini que a entrada de dados seria uma informação do tipo inteiro e eu digitei um conteúdo do tipo caractere. Né? Então ele apresentou mensagem de erro. Neste outro exemplo, aqui, o saldo, por exemplo, eu declarei que a entrada de dados seria do tipo real. E eu coloquei 5,2 na entrada de dados. O vírgula não é o separador decimal, né? Correto.
Então ele deu erro também, né? Toda vez que eu coloco uma informação incorreta, ele vai mostrar erros para mim. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Eu vou dar uma parada na gravação para a gente dar uma conversada aqui rápida.